Já estou aqui no estúdio com o delegado Paulo Bini, delegado da Alfândega da Receita Federal aqui de Foz do Iguaçu. Primeiramente, doutor, seja muito bem-vindo. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Jean. Obrigado pela oportunidade. Olha, a gente acompanhou na matéria e reportagem, o Vinícius mostrou o ponto de vista dos caminhoneiros e também trouxe informação a respeito do corte de verbas, exonerações, uma situação que tem dificultado a vida do servidor da Receita Federal, pelo visto, não somente aqui na região de Foz do Iguaçu, mas de um modo geral em todo o Brasil. Para a gente introduzir esse assunto, doutor, eu já gostaria de pedir a respeito da operação padrão. A gente tem noticiado por muitas vezes aqui, mas surgem algumas dúvidas. O que de fato é a operação padrão? Então, a operação padrão é um movimento, obviamente, capitaneado pelas entidades sindicais, não é um movimento da Receita, mas sim dos servidores da Receita Federal. E que gera uma demora um pouco maior no despacho clássico, gerando algumas filas, e o objetivo é justamente o protesto contra alguns desafios que a Receita Federal vem enfrentando nos últimos anos, chegando a um estrangulamento da casa, o que seria muito ruim para a nação como um todo, e não para a Receita Federal em si, dado o seu papel na nação. A gente tem mostrado por diversas vezes muitas apreensões, trabalhos realizados, e apesar de algumas pessoas questionarem, é apenas um produto que está entrando no Brasil, na verdade não. É um trabalho que realmente busca trazer uma competitividade justa, né, em quem de repente está comercializando um produto pagando imposto e outra pessoa que de repente está trazendo um produto de origem estrangeira sem os devidos impostos. Ocorrem muitas apreensões e nesse período de operação padrão não significa que esse trabalho tenha sido interrompido. Continua ocorrendo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente também desse trabalho, da importância dessa atuação da Receita Federal. De maneira nenhuma interrompido. Só para falar nesses números, vamos para 2021, o total de mercadorias apreendidas chegou a 4 bilhões e meio em mercadorias apreendidas, 4 bilhões e meio. Somente em Foz do Iguaçu, 690 milhões de reais. A apreensão é um ato exclusivo da Receita Federal e a retenção é feita por todas as forças de segurança. Mas aqui em Foz do Iguaçu, desses 690 milhões de reais apreendidos, mais da metade foi retido pelas equipes da Receita Federal, que são, no nosso efetivo fixo das equipes de repressão, 10 pessoas. Pensou se nós tivéssemos mais gente? A Receita Federal é a instituição que mais apreende cocaína no Brasil. Para ter uma noção de quantos são esses números, foram 58 toneladas em 2019, 48 toneladas em 2020, 36 toneladas em 2021. Essa retenção que cabe à Receita da cocaína, em sua grande maioria, nos portos marítimos. Então, são trabalhos que não param. A União arrecada, inclusive, com o produto dessas mercadorias apreendidas, né? No ano passado, em leilão, a gente arrecadou, nos últimos 4 anos, de 2018 a 2021, 1 bilhão e 500 mil, mais de 1 bilhão e 500 mil reais, em leilão que vai para a conta da União. Só no ano passado foram 439 milhões de reais como resultado de leilão de mercadorias apreendidas. Sem falar das destinações, das doações a órgãos públicos e a entidades filantrópicas. Olha, eu vou confidenciar uma coisa para o senhor aqui, que recentemente eu pessoalmente estive acompanhando a destinação adequada de bebidas alcoólicas. Dá uma dor no coração da gente percebendo aquela garrafinha sendo quebrada, mas é um produto que não pode entrar da forma que ele entra, né? Ninguém se opõe a comprar 1 litro de bebida, a trazer para o Brasil, mas desde que seja dentro da cota e dentro do limite estipulado também, né, doutor? Sem dúvida, tem a questão da cota, tem a questão do limite, tem a questão da arrecadação que deixa de ser feita quando esse produto entra da forma errada. E essa destinação correta do resíduo, virando aí álcool gel, por isso quebrar o casco ele é muito importante, porque o casco é utilizado na falsificação dos produtos. Então, falando assim desses números, o resultado dessa arrecadação também nos preocupa, porque nós somos um órgão de arrecadação. 7 de cada 8 reais que a União arrecada são arrecadados pela Receita Federal. E é esse valor que mantém a saúde, a educação pública, a infraestrutura, seja os novos projetos de infraestrutura ou os já existentes, né? Os atos de ação social. Foi graças a essa arrecadação que mais de 60 milhões de brasileiros
não padeceram ao extremo durante a crise da pandemia, através de auxílios emergenciais, e principalmente a segurança pública e a defesa nacional. Não existe Estado sem arrecadação, de tal forma que há uma essencialidade nesses trabalhos da Receita Federal para a manutenção do Estado brasileiro. Com relação à atuação da Receita Federal aqui em Foz do Iguaçu, eu não quero me precipitar, mas se eu não estou enganado, é a delegacia que mais apreende, ou uma das que mais apreende no Brasil, e também tem essa destinação adequada, principalmente quando a gente fala em cigarros contrabandeados, que esses cigarros, esses não têm conversa, né? Não interessa a quantidade, ele não pode ser trazido para o território nacional, né? Sim, aqui é onde tem os maiores números de retenção das fronteiras terrestres. Nós somos a maior alfândega terrestre da América Latina. E até voltando à questão do caminhoneiro, que a gente viu esse padecimento que ele tem, mas é para uma causa de que isso não se torne ad contínuo, né? Porque com melhorias isso acaba melhorando no período. Esse movimento ele vai fazer com que a gente tenha pelo menos algum aumento de efetivo. Para ter uma ideia, o último concurso que a Receita Federal teve para o auditor fiscal foi em 2014. Tínhamos 278 vagas no Brasil inteiro. Aposentam-se por ano 270. E já fazem 8 anos. A solução para o caminhoneiro, para todo o transporte internacional de cargas, hoje uma ponte com 3 pistas, 2 delas passando 100 mil veículos por dia. Portanto, só uma pode ser liberada para caminhão e ela funciona 24 horas por dia, né? Vai ser solucionada com a segunda ponte. Mas eu não tenho equipe para manter a primeira ponte. Está faltando gente na primeira ponte. E não tem concurso. Nós não temos quem pôr na segunda ponte. Não existe nenhuma previsão nesse momento para um concurso? Não existe e os números não são adequados às necessidades. Só falando em Foz do Iguaçu, desse tamanho de Foz do Iguaçu, pelo nosso Porto Seco passam por ano 200 mil caminhões. E 200 mil caminhões não é a mesma coisa que 200 mil caminhões rodando na estrada, é 200 mil veículos sob desembaraço aduaneiro de comércio internacional, é o que faz a riqueza das nações. Tem todo um processo, um despacho, uma segurança feito nisso. É 2 milhões de caminhões em 10 anos, gente. Olha, você citou para a gente aqui a questão desses números bastante expressivos, 200 mil caminhões, com aproximadamente 10 auditores, ou 10 da equipe total da Receita Federal. Mas esses 10 são da equipe de repressão, que eu falei. Não só auditores, mas auditores fiscais, analistas tributários e agentes administrativos. Nós temos esses 3 cargos na Receita Federal. No Porto Seco, nós temos uma equipe que também beira em torno de 10 pessoas para esse desembaraço. Com essa nova alfândega, a partir do momento... Bom, a segunda ponte ela já está, se não me engano, 85%. Segundo trimestre desse ano deve ficar pronta, né? Deve ficar pronta. E isso pode ser, sim, um grande problema na nossa região de fronteira, se não tivermos novos profissionais da Receita. Sem dúvida, hoje não temos com o que equipar a ponte. Não teremos servidores suficientes para fazer esse desembaraço de uma ponte que é uma solução logística local, que vai melhorar a vida desse caminhoneiro e de todos os outros, que vai melhorar o transporte, o fluxo. Nós poderíamos ter um fluxo mais rápido hoje, como eu falei, nós temos que limitar o fluxo de caminhões a que a nossa exportação saia de dia, a importação saia de noite, porque nós só temos uma pista disponível ao uso dos caminhões. E lá nós teríamos toda uma ponte só para isso. Ou entra ou sai, não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Chamou a atenção recentemente, aí no mês de janeiro, agora no mês de março também, o pedido de exoneração de alguns servidores. De que forma? Que servidores são esses? Esses servidores já deixaram as suas funções? E o que vai acontecer a partir do momento em que se confirmar tudo isso, doutor? Parte deles já deixaram, são os pedidos dos auditores fiscais que exerciam chefias, né? E todos eles já foi encaminhado o pedido administrativo. E havendo a publicação, eles deixam de fazer o gerenciamento direto das suas equipes. Na prática, isso acaba fazendo com que tudo vá para o gabinete do delegado, que obviamente não tem como fazer sozinho o serviço de toda a alfândega, que já não damos conta em 40. Para ter uma ideia, em 2017 éramos 65. Mas com as aposentadorias e com a ausência de concurso, já temos uma redução muito significativa.
Olha, até desculpa a minha abordagem um tanto pessoal agora, a gente já ouviu algumas pessoas até comentarem, poxa, mas ganha um excelente salário, etc e tal. No entanto, o preparo para se chegar a esse posto, receber esse bom salário, exige um empenho gigantesco, preparação, concurso e uma carreira. No entanto, hoje me parece que o rendimento dos auditores, o rendimento da Receita de um modo geral, também estaria defasado, doutor? O problema está principalmente na estrutura. A gente teve permanentes cortes orçamentários. Nós tivemos um corte orçamentário de 10% em 2019, de 20% em 2020 e de 50% agora de 2021 para 2022. Então, num cálculo simplista, muito simplista, para cada R$100 que a gente dispunha para utilizar em equipamentos, em tecnologia e em base de trabalho, em 2018, seriam R$36 hoje com esses cortes. Mas se a gente fizer a correção inflacionária, nos restou R$36 de 120 que havia em 2018. O impacto disso nas operações é muito grande, por causa dos sistemas que são utilizados, do custo de manutenção dos equipamentos que são utilizados. Então, de certa forma, nós estamos numa situação em que a luta é pela manutenção e o não estrangulamento de um órgão que é essencial à manutenção do Estado brasileiro. É quem arrecada, é quem faz com que funcionem também os outros serviços. Acreditamos que vai ter um final em breve positivo, né, que venha a haver esse reconhecimento do trabalho da Receita Federal e dos seus servidores e da sua importância para a nação. O benefício é de todos, o benefício é da segurança aduaneira, que impacta a entrada e saída de bens lícitos do país e também a fiscalização do ilícito, e a arrecadação que mantém toda a estrutura do país funcionando. Muito bem, doutor Paulo Bini, nossas portas aqui estão sempre abertas para divulgar o trabalho, as ações da Receita Federal, bem como as demais forças de segurança. Agradecemos a sua presença aqui no estúdio e, claro, repito, estamos sempre à disposição. Eu agradeço a oportunidade e desejo uma boa tarde a todos.